Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquilo que nós falamos, irmão. Se você for fiel, firme, fiel e até a morte, e permanecer até o fim, então será salvo, irmão. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim, irmão. Nós podemos ver. Glórias a Deus. Vamos ler mais um pouco até o 14. E na tribulação, ó, versículo 15: quando, pois, irdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça atirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E assim por diante. Glórias a Deus, irmão. Nós falamos sobre isso. Então, manifestar-se-á o homem da impiedade, o anticristo, voltado à perdição, e causará perdição para muitos, contrário à lei de Deus. E também ao próprio Deus, com pretensões de assentar-se no templo de Deus. Isso é de ser adorado como Deus. Portanto, essa palavra que aparece no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Assim como Jesus Cristo teve uma revelação em um Apocalipse, a revelação dada por João, também o anticristo terá uma revelação. Ele será revelado, ele aparecerá, surgirá, ele virá ao mundo, e você vai perceber que o texto todo que nós lemos, ele vai focar sua atenção na pessoa, na atividade e na derrota desse personagem que é anticristo. Já está consumado a sua derrota, decretado, irmão. Amém? Vamos ler mais um pouquinho, vamos parar, irmão, daqui a... Glórias a Deus. Vamos examinar o texto primeiramente e vamos identificar a identidade revelada do anticristo. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esta palavra que nós vamos usar aqui para frente, daqui à frente, é o anticristo, não aparece nos escritos. Não aparece nos escritos de Paulo. Não aparece nas palavras de Jesus. Não aparece nos escritos de Daniel. Somente o apóstolo Paulo, João, é quem vai usar a palavra anticristo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Glórias a Deus. Os anticristos. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles serão de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos homens, sido dos nossos, teriam permanecido convosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém? E vós possuís unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Olha que glórias a Deus que 1 João fala, irmão.
Amém? E quando, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, irmão. Amém? Nós lemos aqui. Mas quando você casa as informações tanto do livro de Daniel quanto ao sermão profético, quanto das epístolas de João, é que os escritos de Paulo, seja aqui em Tessalonicenses 2, seja em Apocalipse. Amém? Quando você casa as informações tanto do livro de Daniel, quanto ao sermão profético, quanto das epístolas de João, é que os escritos de Paulo, seja aqui em Tessalonicenses 2, seja em Apocalipse 13, 19, 20, você vai perceber que Paulo está falando do mesmo personagem do anticristo, irmão. Glórias a Deus. Então, glórias a Deus, irmão. Esta palavra ante, essa preposição antes, esse prefixo ante traz a ideia contra, do grego anti, do lado contrário, indica em oposição, opositor, contra. Essa preposição ante traz a ideia de unir no lugar dele, ou contrário a ele. Não apenas se oporá a Cristo, ele vai querer ficar no lugar de Cristo, irmão, porque anticristo. Este é o sentido da palavra. Então observe que Paulo não usa o título anticristo para esse homem, mas a descrição que ele faz dele forma um paralelo com a descrição do anticristo feito por João. E esse homem do pecado levará o mundo à rebelião contra Deus. Versículo 10. Com todo o engano de injustiça, capítulo 2, versículo 10, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, irmão. Aqueles que estiverem longe do amor, realizará milagres por meio do poder de Satanás. Versículo 9. Ora, o aparecimento do ímpio é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígio da mentira. E finalmente se apresentará como um Deus para ser adorado. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo e que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ocitando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai querer ser adorado como um Deus. E dessa maneira nós precisamos entender primeira progressão desse pensamento ou entendimento. Amém? Vamos procurar entender essa progressão do entendimento. Glórias a Deus. O livro de Daniel, você vai ler que Daniel, examinando sobre esta figura, ele descreve o anticristo não como uma pessoa inicialmente, mas como 4 reinos poderosos que se levantarão no mundo, representados pelo leão, pelo urso, pelo leopardo e por outro animal terrível. Em uma descrição do Império Babilônico, do Império Medo-Pérsia, do Império Grego e do Império Romano. E quando você avança um pouco mais o entendimento de Daniel, ele descreve o anticristo como prefigurado por um cidadão, por um rei, Seleucida, Antíoco Epifânio, que foi um homem que governou Jerusalém com as mãos de ferro por volta de 167 a.C. Um selvagem monarca ímpio que profanou o templo de Jerusalém, levantando um altar para o deus grego Zeus sobre o altar dos holocaustos no templo e sacrificando porcos no altar do templo judeu, o que desencadeou a revolta dos macabeus à guerra. E quando você olha para o sermão profético de Jesus, em Mateus 24, você vai notar que Jesus olha para o anticristo, prefiguramente na pessoa do imperador Tito Vespasiano, o homem que cerca Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que destrói a cidade de Jerusalém, e que destrói o templo de Jerusalém, e que profana o templo de Jerusalém,
Mas ao mesmo tempo que Jesus olha para a figura eminente, Tito Vespasiano, ele aponta para uma figura escatológica, o anticristo escatológico. Este é um relato histórico no período intertestamentário, ou período negro, como é chamado. Então nós podemos observar. Amém? E esse período intertestamentário, o período negro, são histórias de imperadores daquele período, como dentre outros, como imperadores romanos, como Gaio Calígula, como Domiciano, procuravam ser vistos como divinos. E esse potencial de corrupção do poder político também marcará o último homem do pecado. E que nós estamos observando, irmão. E João descreve muitos anticristos, mas descreve também o anticristo, aquele personagem que virá antes da segunda vinda de Cristo, ao qual Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca, irmão. Amém? Observe agora no versículo 4 que o apóstolo Paulo vai dizer que o espírito da iniquidade já opera, ou seja, esse poder que vai desembocar e o levantamento do anticristo já está em ação. Já está em curso, ou seja, a cena já está sendo preparada, o palco já está montado, a plataforma mundial já está preparada, o ambiente já está sendo tecido em breve, certamente. E esse breve numa linguagem divina, porque nós estamos na primeira e a segunda vinda de Cristo, num tempo que a Bíblia chama breve. Breve voltarei, venho sem demora. Nós não sabemos quanto tempo esse breve vai demorar, mas o certo é que dentro desse tempo breve ele aparecerá. Então Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca. Amém? Então, irmão, fica bem claro aqui para nós. Vamos parar aqui um pouco. Glórias a Deus. E nós vamos ver agora em segundo ponto da nossa mensagem, seu caráter descrito, o caráter do anticristo, amém? Como que o apóstolo Paulo descreve o caráter do anticristo? Nós vamos estar vendo, mas já sabemos, irmão, que ele já está atuando, glórias a Deus, irmão, e que logo logo ele vai surgirá, vai ser revelado. Tem muitos anticristos, anticristo que estão de uma forma, estão ajudando de uma forma, irmão, esse reino que vai cair, vai ser destruído com o sopro da sua boca, irmão. Amém? Então, nós agradecemos desde já esse momento que o Senhor tem nos concedido de nós meditarmos na luz da palavra e entendermos que o anticristo, né? O anticristo, o inimigo de Deus e da igreja, o anticristo, o inimigo consumado de Deus e da igreja, já está decretado a destruição, irmão. Amém? Nós temos que entender isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então agora, glórias a Deus, irmão. Eu gostaria que os irmãos agora curvassem a cabeça e fechassem os olhos, que nós vamos agradecer esse momento que o Senhor tem nos concedido. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Nós curvamos num ato de reverência, de adoração de todo o nosso coração. Todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Tu és o Cristo, Senhor, que em breve voltará, Pai. E nós estamos aguardando ansiosamente, Pai. Venha ao nosso encontro, nesse canal Tudo Se Fez Novo, perdoa as minhas faltas, perdoa as faltas da minha esposa, dos meus filhos, de todos os seus filhos que vão assistir esse canal, ouvir esse vídeo, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, prepara para ele compreensão daquilo que foi dito, Pai, daquilo que o Senhor falou em nossos corações, sobre a volta iminente de Jesus. E que tudo isso, Pai, entendemos que vai acontecer a volta de Cristo, mas antes é necessário que aconteça essa grande apostasia, Pai. Glórias, louvado seja o nome santo do Senhor.
Depois o filho da iniquidade, da perdição surgirá, Pai. Glórias a Deus, aonde haverá uma grande rebelião, uma grande revolta, as coisas concernentes do Senhor, Pai. Nós estamos entendendo que tudo isso está indo para esse caminho, Pai. E nós temos que entender que nós temos que estar aqui preparados, vigilantes da Tua Palavra, preparados na luz da Tua Palavra, Pai, para que os anticristos, para que o mal não venha nos enganar, Pai, no dia da tribulação, Pai. Glórias a Deus, nos guarda, Pai, guarda minha esposa, meus filhos, teus filhos abençoa, dê compreensão a cada um desse canal, que tudo se fez novo, Pai, e que, aleluia, venha estar gravado em nossos corações, ó Pai, a Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra, que possamos meditar dia e noite, como dizes que não desviai da Tua Palavra, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas tenha cuidado em fazer conforme tudo que ela está escrita. Então Deus fará prosperar os Teus caminhos, ó Pai. Então queremos aumentar a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, abençoa tudo isso, Pai, que nós apresentamos em Tuas mãos, Pai, nesta noite maravilhosa. Continue conosco, glórias a Deus, no decorrer do dia, da noite, Pai, nos guardando de todo mal, de todo inimigo das nossas almas, em nome de Jesus, Pai. Cada um dos Teus filhos eu apresento desse canal, tudo se fez novo, Pai. Que possa alcançar, que venha alcançar esta palavra a cada alma, não só no Brasil, mas fora do Brasil, Pai. Que possam alcançar essas almas que estão nas trevas, que estão cegas, que estão no pecado, que estão acorrentadas, seja quebrar todas as cadeias, todas as correntes do diabo, e sejam libertadas, sem os cativos, ó Pai, e trazendo eles para a maravilhosa luz da salvação, para o conhecimento da Tua graça, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, preparando os Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, porque o reino de Satanás já está derrotado, Pai. Está perdido em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita em nome de Jesus esse canal, Pai. Assim, Pai, é que tudo isso, Senhor, nós apresentamos em Tuas mãos, ó Pai. Receba dos céus, em nome de Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado, amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A santa paz de Deus. Amém.